Boa tarde, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Quero deixar aqui uma passagem aqui, duas passagens. Primeiramente, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 18, diz assim: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa primeira passagem que eu li aqui, quem escreveu ela foi Paulo. Paulo, ele plantou a igreja em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária. Ele plantou uma igreja lá, está escrito lá no livro de Atos, capítulo número 17, verso número 1 a 9, ele planta essa igreja lá. Aí diz: em tudo dá graça. Nós sabemos, nós conhecemos a vida de Paulo, antes chamado Saulo, até ele ter um encontro com Deus, né? Ter encontro com Jesus. Aí Saulo, ele sofre pelo evangelho quando ele aceita, recebe a mensagem, ele recebe a unção lá através de Ananias, Ananias, lá, se não me engano, é escrito eu vou olhar aqui, se não me engano, o Atos capítulo 1, vou olhar aqui, quando ele olha aqui, capítulo de número 9 de Atos, foi quando Saulo teve um encontro com Deus. E Saulo, ele vai para Damasco, e lá ele teve um encontro com Jesus. Nós vemos isso lá. Aí depois disso ele vai para a rua chamada direita. Deus fala com ele, Jesus fala com ele para ir para a rua chamada direita. Aí ele vai. E lá Ananias ora por ele e ele recebe o Espírito Santo de Deus através de Ananias. Aí de perseguidor a perseguido. Eu quero dizer nesta noite, se tá vindo, muitos momentos da vida da gente, a gente passa por luta, passa por provação, por aflição, tribulação, mas vamos dando graça a Deus, que é que nem Paulo que ele diz aqui, no verso de número 18, capítulo 5, ele diz assim: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tá sofrendo, estão te caluniando, estão te perseguindo, dá graça a Jesus, ora por eles. Jesus disse lá que Jesus disse que estão te perseguindo na cidade, fuja, vai para outra. Mas assim, ele disse, mas ele disse, né? Ele disse, foi Jesus que disse: eu não estou te mandando você sair de sua cidade, largar tudo que você tem, mas você pode procurar fazer a igreja, fazer a vontade de Deus, né? Você pode, nem diz, nós temos uma mensagem lá no Juízes, eu esqueci qual é o capítulo, mas ele fala lá assim vou procurar aqui, vou olhar aqui em livro de Juízes aqui. Aqui, achei aqui. Juízes, capítulo de número 9. Jotão, parábola de Jotão. Ele disse, essa parábola, ele falou assim, ó: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura
que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto irias reinar sobre as árvores? Então disse as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra Deus e os homens, e iria reinar sobre vós? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungi por rei sobre vós, vinde confiar-me debaixo das minhas sombras, mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma o cedro do Líbano. Agora, pois, sei que é verdadeiramente agiste fazendo rei. Que é a continuação aqui da parábola de Jotão. O que eu quero te dizer nesta noite? É que quando a igreja ela persegue alguém, não fica em vão não. Estão perseguindo a vontade de Deus. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo de falarem mal do teu evangelho, ou falarem mal da tua vida, dizer que Deus não é na tua vida. Mas você basta somente crer que Jesus pode fazer tudo, crer que Jesus pode ainda neste deserto trazer água, que nem diz lá que jorrou água no deserto para Israel não morrer. E a rocha, que nem nós vê lá no livro de Pedro, a rocha que jorrou água no deserto, a pedra era Cristo. Então que Deus jorre água no teu deserto, viu? Não se preocupa não se preocupa que se os crentes estão levantando contra o teu ministério, permanece firme, viu? Porque maior é Deus para fazer e operar maravilhas através da sua pessoa, através de você. Outro salmo que eu queria, outro capítulo que eu queria deixar é o livro de Salmo. Salmo de número 100. Diz assim, somente o 1 e o 2, somente o verso 1 e o 2, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Pois é, vamos dizer que Jesus salva, vamos dizer que Jesus cura, vamos dizer que Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo. Pois é. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Que Deus em Cristo venha te trazer avivamento, viu? Deus abençoe. Um abraço do auxiliar Gerson.